Para que haja reação química, são necessários 3 fatores. Primeiro, que hajam colisões. Então, a gente vai ter uma primeira variável relacionada com as colisões, chamado fator de colisões. O que é que isso mede? A frequência de colisões. Isso aqui vai ser o número de colisões por intervalo de tempo. Segundo critério, as colisões, a gente viu que elas não podem ocorrer de qualquer jeito, elas têm que ser colisões efetivas. Então, você vai ter uma segunda variável, que é o fator estérico, que está relacionado com a posição certa que a molécula tem que colidir uma com a outra. Então, é como se fosse uma probabilidade. Dentro de uma colisão, quantos por cento de área tem disponível para que a reação ocorra numa geometria favorável a formar esses produtos? E por último, o terceiro fator que a gente vai ver é o da energia de ativação. Essa funçãozinha é elevado a menos x sobre y, ela significa quantos da amostra tem y superior a x. Ora, para que haja uma reação química, é necessário que as moléculas tenham energia cinética superior à energia de ativação. E é justamente o que isso aqui vai mostrar. Porque se você pegar R, que é a constante dos gases, vezes a temperatura em Kelvin, isso aqui vai te dar a energia cinética média das moléculas. E o EA é a energia de ativação. Ou seja, o que é que essa expressão exponencial está me dizendo? Quantas moléculas dentro da amostra, naquela determinada temperatura, vão ter energia cinética superior à energia de ativação. Então, como essas 3 variáveis elas são independentes, para que eu calcule qual é a probabilidade que haja reação, eu posso fazer a mesma coisa que eu fiz no caso das caras. Eu multiplico as 3 propriedades entre si. K, que é a constante de velocidade, vai ser a frequência de colisões vezes o fator estérico vezes o número de moléculas aptas a reagir. Como o Z e o ρ eles variam um pouco em relação à temperatura, eu posso considerar eles dois sendo uma constante, e essa equação ela pode ser escrita como sendo K igual a A vezes E elevado a menos EA sobre RT. Então aqui a gente tem uma equação que é exponencial. Equações exponenciais elas são particularmente não tão fáceis assim de você trabalhar com o gráfico delas. É interessante sempre que possível a gente transformar isso aqui numa equação reta. Então como é que você transforma uma equação exponencial numa linha reta? Aplicando a função oposta dela, que é a função logaritmo. Então se você aplicar dos dois lados a função logaritmo, você vai encontrar que o ln de K é igual ao ln de A vezes E elevado a energia, menos a energia de ativação sobre RT. Eu posso separar o produto com uma soma de dois logaritmos. Vai ficar que o ln de K é igual ao ln de A mais o ln de E elevado menos EA sobre RT. Esse expoente que está aqui, ele pode descer multiplicando a frente do logaritmo. Então vai ficar aqui ln de K é igual ao ln de A menos EA sobre RT. E o ln de E, que é o que sobra aqui, isso aqui é igual a 1. Então ele vai desaparecer. Então, como é que eu consigo determinar ou correlacionar a constante de velocidade com energia de ativação e temperatura? Usando essa equação aqui, que é conhecida como equação de Arrhenius. Na equação de Arrhenius, você tem que o logaritmo da constante de velocidade é o logaritmo de uma constante menos EA sobre RT. A partir dessa equação, é possível você determinar energia de ativação, obter nova constante de velocidade em função de uma nova temperatura. Como é que é feito isso? Vamos supor uma temperatura inicial T1. Então a gente tem que o ln de K1 é igual ao ln de A, que é uma constante independente da temperatura, menos EA sobre RT1. Numa temperatura T2, o que é que vai acontecer? Se você mexer na temperatura, você mexe na constante de velocidade. Então você vai ter uma nova constante K2. Isso aqui vai ser o ln de A menos EA sobre RT2. Então o que é que eu posso fazer aqui, gente? Eu posso subtrair o de cima pelo de baixo. Subtraindo isso daqui, onde é que a gente vai chegar? Vai ficar ln de K1 menos ln de K2 é igual
ln de A menos ln de A desaparece. Vai sobrar o quê? Menos EA sobre RT1 menos, aqui já era negativo, então fica menos EA sobre RT2. Eu posso colocar o menos EA sobre R em evidência. E aqui eu posso operar o logaritmo, né? Quando você tem a diferença de dois logaritmos, isso aqui é a mesma coisa do logaritmo da divisão. Então vai ficar ln de K1 dividido por K2 é igual a menos EA sobre R, 1 sobre T1 menos 1 sobre T2. Então, essas duas relações permitem você determinar a energia de ativação a partir de dois valores de constante de velocidade e de dois valores de temperatura, ou permitem que, se você tiver o valor da energia de ativação e o valor de duas temperaturas, a partir de uma constante de velocidade, você estimar quanto é que vai ser a nova constante de velocidade após modificar a temperatura. Então, gente, agora a gente vai ver um exemplo numérico da aplicação da equação de Arrhenius. A partir dos dados experimentais mostrados na tabela, calcule a energia de ativação para a reação e determine a constante de velocidade para o experimento 3. Então, aqui a gente vai ver um exemplo claro da aplicação da equação de Arrhenius. Ele dá dois experimentos com dois valores de temperatura. Aqui eu vou chamar de T1 e aqui eu vou chamar de T2. Aqui já está em Kelvin, né, as unidades, o que vai facilitar para a gente, senão a gente teria que converter. E aqui são as constantes de velocidade. Primeira coisa que ele quer aqui, ele quer o valor da energia de ativação. Então a gente vai utilizar a equação de Arrhenius para determinar que ela é igual a ln de K2 sobre K1 é igual a menos EA sobre R, 1 sobre T2 menos 1 sobre T1. Eu posso aqui começar isolando o valor da energia de ativação. Então como é que eu posso fazer esse isolamento? Você pode passar o menos R para o outro lado, aí vai ficar menos R ln de K2 sobre K1 é igual a energia de ativação vezes 1 sobre T2 menos 1 sobre T1. Aí, essa diferença de inverso de temperatura está multiplicando a energia de ativação. Pode ir para o outro lado dividindo, ficando energia de ativação é igual a menos R ln de K2 sobre K1 dividido por 1 sobre T2 menos 1 sobre T1. Professor, qual é o R que eu tenho que utilizar? Depende da unidade que você quer achar para a energia de ativação. Como a gente costuma trabalhar em Joule, então a gente vai utilizar o R sendo 8,314 Joule por Kelvin vezes mol. Então, substituindo os números aqui, a gente vai ter que a nossa energia de ativação ela vai ser menos 8,314 Joule Kelvin mol vezes o Ln. Quem é o valor de K2? Ora, se T2 é igual a 1053, obrigatoriamente o K2 é o 1,67. Se o T1 é o 1125, então a constante que acompanha dele vai ser o K1. Então vai ficar 1,67 dividido por 11,59. Isso aqui dividido pela diferença dos inversos da temperatura. Vai ficar 1 sobre T2, que vai ser 1053 Kelvin, menos 1 sobre T1, que é 1125 Kelvin. Então, é só resolver essas contas. Professor, como é que vai ficar a unidade? O senhor não colocou a unidade da constante. Por que eu não coloquei a unidade da constante? Se você perceber, ela está dentro de um logaritmo e você tem uma divisão. Então, essas constantes elas vão se anular, por isso que eu não coloquei. E aqui vai anular. O Kelvin vai embora com o Kelvin de baixo e a unidade dessa energia de ativação ela vai ser dada em Joule por mol. Então, observações. Normalmente a energia de ativação é um valor um pouquinho alto, é da ordem de kJ por mol, tá bom? Então vamos calcular aqui. Esse valor aqui, ele vai dar 265.008,4 Joule por mol. Veja que é um valor muito grande, vamos converter isso aqui para kJ. Então isso aqui vai ser aproximadamente 265,0 kJ por mol. Lembrando que de joule para kJ a gente divide por 1000. Então, isso aqui é o valor da energia de ativação. Com isso, a gente resolve a primeira parte da questão. Falta agora a gente fazer a segunda parte da questão. Uma vez que a gente sabe quanto é o valor dessa energia de ativação, que ela vale 265.008,4 joule por mol, ou
como a gente tinha trabalhado, 265,0 kJ por mol, a gente consegue determinar agora constantes de velocidade em outras temperaturas. Como é que a gente pode fazer isso? Ele dá aqui no problema uma terceira temperatura e pergunta quanto é a constante de velocidade nessa nova temperatura. Quais são os requisitos que você tem para utilizar a equação de Arrhenius? A gente vai utilizar outra forma da equação de Arrhenius. Ln de K2 menos Ln de K1 é igual a menos a energia de ativação sobre R vezes 1 sobre T2 menos 1 sobre T1. Eu posso colocar Ln de K2 é igual a Ln de K1 menos a energia de ativação vezes R multiplicado pela diferença dos inversos da temperatura. Professor, mas eu já tenho K1 e K2, eu quero saber quem é o do experimento 3. Não tem problema, você basta trocar K1 e o T1 por T1 e K3 ou o K2 e o T2 pelo K3. Qualquer uma das duas substituições é válida. Vamos pegar aqui, por exemplo, substituir o K2, que eu acredito que fique mais fácil, já que ele já está em evidência aqui. Então fica que o Ln de K3 é igual ao Ln de K1 menos a energia de ativação sobre R, e onde tem o T2 você troca por T3. 1 sobre T1. Ln de K3 vai ser, agora a gente substitui os valores numéricos, vai ficar Ln, quanto é o K1? K1 vale 11,59. Menos energia de ativação. Professor, qual é a das duas energias de ativação que eu vou utilizar? Vou usar em joule ou quilojoule, que estiver na mesma unidade do R. O nosso R está em joule, então a energia de ativação você também tem que usar em joule para fazer o cancelamento. Então vai ficar que a energia de ativação 265.008,4 joule por mol dividido por 8,314. Então isso aqui vai ser multiplicado por 1 sobre, quanto é que vale T3? Vai ser 1400 Kelvin. Menos, quanto é T1? 1125 Kelvin. Antes de fazer as contas, vamos raciocinar. Se a energia de ativação é positiva, como na maioria dos casos, se tu aumenta a temperatura, aumenta a constante de velocidade. Se você reparar, do 1 para o 2, houve uma diminuição de temperatura, consequentemente a constante de velocidade diminuiu. Se de 1 para 3 está aumentando a temperatura, então a constante de velocidade vai aumentar. Tem que ser um valor superior a 11,59. E é isso que a gente vai determinar. Fazendo esses cálculos, a gente vai encontrar que o logaritmo de K3 vale 8,02. Mas, professor, o senhor tinha dito que o K3 era para ser maior do que o K1. Calma, gente, a gente não achou o K3 ainda. A gente achou o logaritmo de K3. A gente tem que tirar o K3 dentro do logaritmo. Como é que se você retira uma função logaritmo? Aplicando sobre ela o inverso dela. E quem é o inverso do logaritmo? A função exponencial. Então, E elevado ao ln de K3 é igual a E elevado a 8,02. O ln se cancela com o logaritmo, vai ficar só o K3 devido à aplicação da função inversa. E E elevado a 8,02 vai dar 3.027,9. Unidade, a mesma unidade que a gente tem na tabela, vai ser litro, mol, por segundo. Então, professor, o que aconteceu aqui? Aqui você teve um aumento de temperatura, então houve um aumento da constante de velocidade. Então, a constante de velocidade era 11,59. Quando você aumentou a temperatura de 1125 para 1400 Kelvin, a tua constante de velocidade ela aumenta para 3027,9. Ou seja, ela aumentou cerca de 300 vezes aproximadamente. A velocidade da reação é muito sensível com a temperatura, devido à relação da função exponencial. Então, com isso a gente termina esse tópico aqui e vamos para o tópico de mecanismo.